E aí, pessoal do Itavan, estamos de volta aí, segunda videoaula com as correções aí das atividades. Aí a gente já finaliza esse assunto aqui, então, com essa videoaula, ok? Vamos lá. Aqui era a pergunta 2 aí, o que significa a palavra isométrico, ok? Isométrico cujas dimensões são iguais. É isso que significa, pesquisem, se você não pesquisou, enfim, pode usar essa resposta também, mas se você pesquisou, você vai ver que as respostas são bem parecidas com isso, não deve fugir disso, dependente do dicionário que você utilizar, ok? O item 3, ele fala o seguinte: por que você acha que as simetrias de reflexão, translação e rotação são chamadas transformações isométricas? Ok? Então, a resposta pessoal sua, né? Podia usar suas palavras, eu coloquei uma resposta padrão aqui. Ó, reflexão, translação e rotação são mudanças de posição ou orientação de uma dada figura, ok? Que não altera a forma ou tamanho dessa. Então, o que acontece? Você tem uma figura, ela não sofre nenhuma alteração no seu tamanho ou na sua forma. Ela mantém a forma e tamanho. Só que ela pode ir para frente, para trás, para cima, para baixo, ou ser girada também, mas ela mantém as suas características originais, ok? Olha lá. Então era isso. Transformação isométrica é isso. Você faz essa transformação, assim como que a gente vai ver aqui. Olha só. Essa figura é a mesma. Você está vendo que o tamanho, ok? O tamanho, a forma dela continua a mesma. Tamanho e forma continuam os mesmos, só que mudou de posição. O que transformações que ela fez aqui, gente? Então ela fez uma rotação, ok? Virou, ela estava, vamos dizer assim, a boquinha para o lado, virou a boquinha para baixo, ok? E movimentou, tá? Ela andou de um lado para o outro aí, e para cima e para baixo também. Então houve rotação e houve também simetria aí de translação, ok? Nessa aqui, gente, olha só. A imagem original, a imagem atual. Houve uma reflexão, tá vendo que ele está de frente aqui, ok? Então não foi uma translação que ele andou, ele virou de frente. Então você virou de frente com relação ao eixo aqui, então quer dizer que houve uma reflexão e mudou de posição aqui para cima. Então, ó, uma reflexão e uma translação. Translação. Era só isso que era para colocar. Quantas unidades, essas coisas, nesse caso aqui não precisava, tá bom? Vamos lá. Aqui era para usar o GeoGebra, ok? Tem uma videoaula explicando mais ou menos como ele funciona. Peço que assistam lá para entender. É muito simples. Aí alguns alunos, já conversei com alguns alunos já e conseguiram. Então, se você não conseguiu ainda, tente lá. Se você conseguiu e chegou nesse ponto aqui, tá ótimo. Como que funciona isso aqui, gente? Lá no GeoGebra, passa a figura limpo, pega essa figura aqui, passa limpo no GeoGebra. Nessas posições aqui, ok? Ó, aqui, ó, o x valendo -1 e o y2, tá? Então, nessas mesmas posições, tá vendo, ó? -1 e 2, ok? Igualzinho tava lá. E aí você vai fazer a transformação. A transformação, o que que era? Ó, reflexão em relação ao eixo y, mais uma translação de duas unidades, traça os segmentos lá. Aqui é a mesma coisa, faz primeiro cada ponto e depois você traça os segmentos de reta, fica mais fácil do que pegar a figura inteira e querer fazer de uma vez. Então, vamos lá. Reflexão, então se o ponto com relação a y, tá aqui o y, ok? Reflexão, ele vai fazer o quê? Ele vai ser refletido do outro lado. Se esse ponto está a distância de uma unidade, então ele vai uma unidade para cá, ok? Ótimo. Só que tem uma outra transformação para fazer, que é a translação de duas unidades para a direita. Então vamos lá. Primeiro a gente faz a reflexão. Uma unidade, está aqui. Agora eu preciso andar mais duas unidades para a direita. Então, ó, uma, duas, está aqui. Esse ponto já foi. Aqui, ó, ele está. Então ele tem que ficar 1, 2, 3, 4 de distância também. E aí eu tenho que andar mais duas unidades que é referente à translação. Uma, duas. Ó, foi parar aqui. Tá vendo? O mais perto são duas unidades, vem duas unidades aqui, anda mais duas. Tá aqui. O de baixo, duas unidades, aqui anda duas unidades também para reflexão e mais duas para fazer a translação. E o último ponto aqui anda 4 e mais duas que está aqui. Ok, gente? Aí, chegou nos pontos, é só traçar a figura aí, os segmentos que você chega aí. Se você não conseguir fazer de jeito nenhum no GeoGebra, pode fazer no caderno também, não tem problema nenhum, gente. Mas me falem aí, a gente tenta ajudar aí de alguma forma, se vocês, caso não conseguiram. Aqui, uma rotação de 90 graus no sentido horário. Então, no sentido horário, é assim, ó, gente, daqui para cá, né?
vamos dizer assim, da esquerda para a direita, sentido do relógio, ok? Uma rotação, quando a gente fala de 90 graus, gente, então, o segmento ele está na horizontal, 90 graus ele vai ficar na vertical. Se ele está na vertical, ele vai ficar na horizontal, ok? Então, simetria de rotação. Partindo do ponto o eixo de rotação, que é o ponto A, então a gente vai ver qual o segmento de reta que está saindo dele para o próximo ponto, que seja ou vertical ou horizontal. Esse é o melhor esquema. Tá aqui, ó. Tá um horizontal, ok? Então eu sei que esse ponto aqui, ele vai ter que ser, se ele tá, esse segmento A e B, ele está na horizontal, se eu aplicar uma rotação de 90 graus, ele vai ficar na vertical, ok? Então eu conto quantas unidades tem esse segmento? 2, ok? Então ele sai daqui e vem para cá, ó. 1, 2. O ponto B ficou aqui em cima agora, ok? Então sempre marcando pontos. Marcou o ponto B. Ok, do B para o C, perceba o seguinte, ele está de pé. Então, do B para o C, o que vai acontecer? Se ele sofrer a rotação também junto com o resto da figura, se ele está de pé, ele vai ficar deitado, ok? Quantas unidades? 2. Então, partindo do B, 1, 2 unidades. Prontinho. Porque o A, como é o eixo de rotação, ele já faz parte da figura resultante também. Aí é só traçar os segmentos, nós temos aí a rotação de 90 graus. Ok, gente? Beleza? Vamos seguir aqui, então, a vida. Senão vai ficar muito longa essa aula aqui, vocês não assistem até o fim. Essa aqui, acho que é uma das mais simples, é uma translação de 2 unidades para cima e mais uma translação de 3 unidades para a esquerda. Então, para cada ponto, gente, a gente pega aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui, 2 para cima e 3 para a direita. Então, ó, 1, 2 para cima, para a esquerda, na verdade, né? 1, 2, 3 para a esquerda, tá aqui o ponto, ok? Pegando esse ponto aqui, ó, 2 para cima, 1, 2, 3 para a esquerda, vai ficar em cima do outro ponto. Tem um ponto aqui também, gente, ó, então ele, ó, 1, 2 para cima, 1, 2, 3 para a direita, para a esquerda. Oh, meu Deus, vocês veem que é direita, né? Podemos fazer o contrário também, ó, contar primeiro para a esquerda e depois para cima, ó. 1, 2, 3 para a esquerda, 1, 2 para cima, tá aqui. Marcou os pontos, aí é só traçar os segmentos, tá ok? Não precisava mudar de cor, nada disso, gente. Eu coloquei só para ficar, só para ilustrar para vocês. Beleza, gente? Então era isso que era para fazer. Espero que vocês tenham conseguido, tá bom? Se não conseguiram, tentem de novo lá. Não, se você não me entregou ainda essas atividades, entregue, por favor, não deixe de fazer a entrega, porque senão vocês ficam lá com nota mais baixa depois no segundo bimestre, assim como aconteceu no primeiro. Muitos alunos aí podendo ter ficado com uma nota melhor, não ficou porque não entregou as atividades, beleza, gente? Então, a gente para por aqui e a gente volta depois aí com mais assuntos interessantes da matemática. Até mais, gente. Obrigado, tchau, tchau.